cantar uma prece do Mestre. O equilíbrio. Senhor, sinto dentro do meu ser transformações que se sucedem a cada dia que passa, trazendo à realidade transformações essas que parecem me tirar do centro da Terra e colocam-me cada vez mais alto, mais nas longínquas galáxias. Senhor, sinto necessidade dessas transformações para que haja um ajuste total e perfeito de faixas, equilíbrio e coordenação das mentes e alcançarem completa sintonização com o cosmos e uma perfeita irradiação sintonizada com vossa faixa. Senhor, quando sinto estas transições dentro do meu ser, choro de alegria por saber que cada vez mais estou recebendo e merecendo vossa graça e vossa proteção por minha evolução. Tenho consciência que me encontro nessa evolução por amar cada vez mais aos meus irmãos e poder compreendê-los. Senhor, curvo-me diante de vossa grandeza, pedindo vossa bênção e vossa luz aos espíritos encarnados que ainda não o conhecem. Assim sendo, com a vossa graça, meu Senhor, chegará o dia em que meus irmãos, pouco a pouco, também sentirão suas próprias transformações. O que significam estas transformações que o Mestre cita aqui na prece O Equilíbrio? E duas coisas extremamente importantes que eu queria destacar aqui. Apesar do nome da prece ser Equilíbrio, ele fala muito em transformação. Lógico, dentro dessa transformação, buscando equilíbrio. Mas é uma transformação muito específica, porque ele fala de se sentir saindo do centro da Terra e cada vez mais ligado às faixas do astral superior, à sintonia com Deus. Não no sentido de Terra é ruim e lá é bom, mas no sentido de como a gente tem que integrar a nossa vida aqui na Terra com a nossa vida espiritual. Tem um monte de coisas que o Mestre falou a respeito disso, porque a gente tem que entender o que é a vida de uma forma mais ampla. Tem pessoas que olham a vida dentro da limitação que ele enxerga do corpo, da vida da carne, e entende, nasceu, vai morrer, morreu, acabou tudo. Dependendo da forma de olhar, isso é verdade. Se você olhar apenas como um corpo, você vai ter essa conclusão. É mesmo como a gente fala assim, vou lá na concessionária, compro um carro, vou rodar não sei quantos mil quilômetros, uma hora eu vou jogar fora aquele carro, vou vender, vou passar para frente, ou ele vai parar sozinho e eu vou comprar outro carro. Então, desta forma, para o carro, tem um começo, meio e fim muito claro. Então, dentro do que eu muitas vezes coloco como analogia, onde o corpo é que nem o carro para o espírito é o motorista que pega esse carro para fazer a sua jornada de evolução, olhando só na dimensão do corpo, a visão ela é de um fim quando tudo acabou. Então, nesse movimento, o que acontece para buscar o equilíbrio que o Mestre fala? É trazer esta harmonia de um ser que veio lá do cosmos como fonte da criação, pedacinho da fonte da criação, que está habitando neste plano através de um pedacinho da Terra que ele usa para viver. Então são duas coisas de origens complementares que tem que buscar esse equilíbrio. E se você for olhar, esse equilíbrio ao longo da vida ele vai mudando. Qual que é o primeiro processo inicial da vida? Quando pôs a alma e deu vida ao corpo, o motorista tem que começar a assumir aquele carro. Então ele começa a ajudar a formação do corpo, para depois ele começar a ter a consciência do corpo, para através da consciência do corpo começar a se relacionar com esse plano, e só depois ele começa a fazer alguma coisa nesse plano. Só que nesta hora ele também está começando a se afastar. Por quê? Porque na medida que ele tem consciência e atua neste plano, ele começa a ter consciência de onde ele vem. E aí ele começa cada vez mais a ter a abertura para a origem cósmica dele como ser, como motorista,
E aí ele percebe que aquele anseio que a gente tem, que a gente fala erradamente, o anseio da alma, mas na verdade é o anseio do espírito, que nos faz escolher caminhos na vida e faz fazer certas escolhas que a gente não entende, é porque na verdade elas vêm do espírito e não do corpo. Quanto mais jovens nós somos, mais o corpo chama, mais o corpo impõe. Na medida que a gente vai amadurecendo, mais o espírito se posiciona. Agora é interessante notar que quando a gente dá essa liberdade para poder começar a buscar o anseio do espírito e ele perceber que ele vem de outro lugar, ele veio aqui para fazer alguma coisa, e ele vai voltar para algum lugar, ou seja, vai buscar as suas origens de volta, dá um significado do momento que a gente está vivendo agora muito diferente. O que estamos fazendo aqui nesse instante? Depende das escolhas que a gente fizer. Alguns estão debaixo das cobertas olhando um televisorzinho porque é mais confortável. Outros se esforçaram, vieram aqui buscando algumas coisas. Outros estão praticando outras coisas. Então, tem um porquê para cada um de tudo isso. Isso tem muito a ver com o momento que a gente tem, com a percepção de mundo que a gente tem, para onde a gente quer ir. Para alguns, eu quero meu arroz e feijão todo dia, ar para respirar, água e assim por diante. A vida é muito mais do que isso. Esse despertar dessa consciência é muito do que o mestre fala nesta prece. Porque quando você começa a trabalhar essa consciência e você começa a perceber energias, você também começa a perceber a transformação que ele fala aqui. E quem trabalha a questão de energias, como a gente fala dentro dos cursos, está falando das transformações. Porque esse movimento vai transformando não só o corpo físico, como a nossa relação com o cosmos, com a fonte, como nossa consciência em relação ao que é tudo isso.